Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma EBD Kids. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um homem que é bastante citado na Bíblia. O nome dele é Samuel. Quem aqui lembra desse nome ou então já ouviu falar dele? Ele foi um grande profeta do Senhor e ele teve uma história muito incrível. Vocês sabiam que a mãe dele, a Ana, ela não conseguia ter filhos? Então como é que ela conseguiu ter Samuel, hein? Isso a gente vai aprender na aula de hoje. Então, continua assistindo esse vídeo, vamos orar e aí a gente começa a falar sobre a história de hoje. Beleza, pessoal? Então, todo mundo com os olhinhos fechados para a gente falar com Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais uma aulinha que está começando. Que o Senhor venha abençoar essa aula, que o Senhor conduza essa aula, que venhamos estar, meu Pai, atentos naquilo que o Senhor tem a falar com a gente, que venhamos aprender cada vez mais contigo. Que venhamos, Senhor, querer te buscar cada vez mais, que venhamos querer ouvir mais a tua voz. Desperta no nosso coração o desejo de te buscar mais, de sentir a tua presença. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Bom, então vamos começar com a história. Eucana era um homem que ele era casado com duas mulheres. Naquela época lá da Bíblia, podia e era muito comum o homem ter mais de uma mulher. E Eucana, ele tinha duas. Uma era a Penina e a outra era a Ana. A Penina, ela era uma mulher que conseguia ter filhos, inclusive ela tinha filho. Só que a Ana, ela era uma mulher que não podia ter filhos, porque ela tinha uma doença que fazia com que ela não conseguisse engravidar. A Ana, ela era estéril. E, gente, naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era muito desvalorizada, sabe? Ela era considerada como muito inferior. Então, assim, também era, naquela época, as mulheres, obviamente, elas tinham um sonho, né? Um desejo, uma vontade enorme de ter filhos, né? Então, coitadinha da Ana, ela não conseguia ter, né? E para piorar, gente, a Penina vivia provocando a Ana, vivia falando: você não pode ter filhos, você não vale nada. Gente, a Ana sofria, viu? E aí a Ana, ela ficava muito triste, ela chorava muito. Até que um dia ela começou a clamar ao Senhor para que ela pudesse ter um filho. E, gente, na oração dela, ela falou uma coisa linda. Presta atenção no que ela falou, porque, vai cair na lição, viu? A Ana falou assim: Senhor, se você me der um filho, eu prometo que ele servirá e será dedicado a ti. Olha só o que ela estava querendo dizer. Ela queria falar assim para Deus que se ela tivesse um filho, esse filho ele seria tipo assim voltado somente para os caminhos do Senhor. A vida desse filho seria totalmente dedicada a Deus. Que coisa mais bonita, né, gente? E aí, Deus se agradou da oração dela. E aí, Deus permitiu e fez com que ela conseguisse engravidar. E aí,
ela teve um lindo menino chamado Samuel. E aí, Samuel ele cresceu nos caminhos de Deus. E certa vez, ele estava junto com Eli. Eli era um sumo sacerdote. E aí estava a noite e os dois foram dormir. E aí, Deus chamou Samuel. Deus falou assim: Samuel! E aí, o Samuel acordou. E Samuel achou que quem estava chamando ele era o Eli. E aí Samuel foi até Eli e falou assim: Eis-me aqui. E ele olhou para Samuel e falou assim: Eu não te chamei. Volte para a cama. Presta atenção nessa frase também, porque vai cair na lição, viu? E aí tá bom. Samuel voltou para a cama, foi dormir. E aí, mais uma vez, Deus chamou Samuel. Deus falou: Samuel! E aí Samuel acordou e foi de novo até Eli. Porque Samuel, gente, ele não conhecia a voz de Deus. Então, ele achava que aquela voz era Eli chamando ele, né? E aí Samuel foi até Eli e ele falou assim: Eu não te chamei. E aí, mais uma vez, Samuel voltou para a cama para dormir. Só que aí, Deus chamou de novo Samuel. Aí Deus falou: Samuel! E aí Samuel foi até Eli e falou: Eis-me aqui. Aí Eli entendeu tudo. Ele entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. Aí Eli orientou a Samuel a falar assim. Aí ele falou assim: Samuel, se te chamarem de novo, você fala assim: Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. E aí Samuel falou assim: Tá bom, então. Aí Samuel voltou a dormir e Deus mais uma vez chamou: Samuel! E aí o que o Samuel falou? Samuel falou: Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. E aí, gente, Deus naquele momento falou com Samuel. E aí, Deus bateu mó papo com Samuel. E aí Samuel depois foi e contou para Eli tudo que Deus havia falado para ele. E, gente, naquela época, a nação, ela acreditava, né, em Deus, né, no Senhor, como o rei da nação. Então, assim, Deus falava muito por meio de profetas, por meio de sonhos, né? Só que, apesar das pessoas acreditarem, né, em Deus como o rei da nação, as pessoas elas estavam meio afastadas de Deus, sabe? Estavam meio desviadinhas assim, sabe, gente? Só que Deus levantou Samuel para trazer o avivamento para aquela nação. E por isso que fala, né, na Bíblia fala que Samuel ele foi um grande profeta, porque Deus ele falava com a nação, né, falava com o povo por meio de Samuel. Deus ele escolheu Samuel para ser, né, a voz dele para o povo, né? Deus falava para Samuel, Samuel falava para o povo o que Deus queria que fizesse. Olha que coisa mais linda, não é mesmo, gente? Que coisa maravilhosa. E aí eu quero perguntar para vocês: quem aqui já ouviu a voz de Deus? Ou então quem aqui já teve alguma experiência assim com Deus? Eu convido vocês hoje a ouvirem a voz de Deus, né? A ter uma experiência dessa tão linda, assim como Samuel teve. Então, pessoal, vamos buscar a ouvir a voz de Deus?
Vamos? Então, ó, gente, a aula acabou, porém a nossa busca com Deus, ela está só começando, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Até a próxima e vamos buscar a ouvir a voz do Senhor. Amém, pessoal?